Fala pessoal, tudo beleza? Então pessoal, eu me chamo Gesiel Matos e atualmente eu trabalho na parte de programação e criação de estratégias automatizadas na Quantum Trades. Hoje eu vou estar mostrando para vocês o Ragnarok, que foi um robô onde eu criei para fazer operações tanto compradas quanto vendidas. Ele gerencia ciclos de compras e vendas, fazendo o famoso hedge. Eu sempre procurei na internet sobre hedge, fui atrás, estudei, porque é difícil você achar um material bom na internet que te mostre exatamente como operar com hedge, usando hedge, que hora que você vai sair, né? Porque você abre uma compra e uma venda, mas de que hora que você vai largar a compra? Que hora que você vai largar a venda? Quando que você vai fazer o lucro, entendeu? Então é uma decisão muito difícil para você fazer manualmente, né? Então foi baseado nisso que eu quis criar um robô que fizesse isso tudo automático, automatizado, que é o Ragnarok, que hoje eu vou estar mostrando para vocês como que ele opera, como que ele gerencia o ciclo. E eu gosto muito de operar o SHA-USD, né, que é o nosso ouro ali. É, sempre gostei de operar mais comprado, né, no ouro do que vendido. Só que ultimamente, né, com essa guerra, com o geopolítico, o dólar, petróleo, tudo isso que está acontecendo aí, você compra, às vezes você está comprado, agora vai, daqui a pouco, pam, cai na cara, né? Agora você vende, sobe. Então daí tipo, foi baseado nisso, eu falei assim, pode me falar assim, você não é trader, então você não sabe fazer trade. Beleza, por mim tudo bem, né? Mas eu criei esse robô, esse Ragnarok, já para fazer operações redeadas, onde eu opero tanto comprado quanto vendido. Só que o robô faz tudo automático. Às vezes que eu vou lá, tem, né, os botões lá de comprar, vender, eu mando ele abrir a operação, né? Eu posso lá intervir também, tipo, se ele tá uma opção de compra, ele tá numa operação de compra. Aí eu vejo mais uma oportunidade de compra, eu posso clicar lá no botão, ele vai recomprar e vai gerenciar aquela compra que eu fiz, o Ragnarok vai dar continuidade nela, então é tudo automatizado, você pode intervir, né? Eu não aconselho, eu faço porque já tem um tempo já que eu opero o SHA-USD, né? Mas eu aconselho deixar automático, mas vocês vão ver no vídeo aí como que ele funciona, como que ele gerencia as compras, como que ele gerencia as vendas, quando que ele sai, entendeu? Então vocês vão entender bem nos vídeos, que eu fiz um vídeo aí de acho que 2 operações em conta real, então vocês vão ver bem certinho. E eu sempre vou estar postando aqui todos os dias os vídeos, né, das operações que ele faz, porque todo dia ele faz uma operação, isso que é bom. Às vezes a pessoa, no meu caso, sempre estava ali na frente do gráfico, pô, vai ter uma oportunidade hoje, né? Mas aí você às vezes, não tem oportunidade, mas vou lá e compro, né? Às vezes compra ou vende, né? E aí acaba passando a sua dor ali, acaba às vezes segurando um trade, onde aquele trade acaba dando ruim, né? Você tem que estopar a operação. Então, às vezes você está sentado na frente do PC, você não acha a oportunidade e faz as famosas cagadinhas, né? Então, mas com o Ragnarok aí vocês vão ver, é muito top. Todo dia ele acha a operação, na verdade ele trabalha num time frame de 1 minuto. Então ele eu criei mais como se fosse para um scalper, entendeu? Mas vocês vão ver nos vídeos, ficou muito top. Espero que vocês gostem. E as dúvidas vocês podem deixar nos comentários, né? Dúvidas, às vezes as sugestões, porque eu também faço a parte de programação, né? Se tiver alguma estratégia e tal, a gente pode estar conversando e tal. Mas é isso aí, pessoal. Vou rodar o vídeo para vocês verem aí do nosso robô, né? E desculpa, às vezes eu quase não faço vídeo assim para câmera e tal. Meu jeito de falar, né? Eu tenho um problema de dicção também, né? Mas tamo aí, galera. Com o tempo eu vou pegando o jeito, beleza? Neste momento, o Ragnarok encontrou um alinhamento válido. O ouro apresentou força suficiente e o score atingiu a pontuação necessária. Os 3 ativos confirmadores também entraram em concordância. Depois da validação dos filtros, o sistema abriu a primeira posição. Já nesta operação em conta real, o Ragnarok administra 3 posições dentro do mesmo ciclo. À medida que o resultado avança, o trailing se aproxima do gatilho. Quando ele é ativado, parte do lucro passa a ficar protegida. E se o movimento continua, esse nível protegido também sobe. Durante o desenvolvimento da operação, o sistema identificou mais 2 sinais de compra. Com isso, abriu uma nova posição de 3,6 lotes e, posteriormente, adicionou mais uma posição de 0,81 lotes.
Essas entradas aconteceram porque o sistema identificou uma forte pressão compradora, com uma quantidade elevada de tickets de compra. Além disso, os ativos utilizados como confirmadores também estavam sinalizando compra, juntamente com os demais filtros e critérios de validação utilizados pelo Ragnarok. Diante desse alinhamento, o sistema manteve a convicção compradora e realizou as entradas. Agora, vamos acompanhar um pouco dessa operação para observar como o Ragnarok se comportou durante todo o ciclo. Vou adiantar algumas partes do vídeo, porque gravei toda essa operação justamente para mostrar como o Ragnarok trabalha com o Hedge, gerenciando os ciclos e realizando novas entradas conforme os sinais aparecem. No início do vídeo, o ciclo já estava com um total de 7,41 lotes em posições de compra. Durante o desenvolvimento da operação, o sistema também identificou uma oportunidade de venda e abriu uma posição de 2,38 lotes. Como essa é uma conta real, algumas pessoas podem perguntar como funciona o gerenciamento de risco utilizado nesse operacional. Essa conta começou com um capital real de $3.000, o equivalente a aproximadamente R$ 15.000, considerando o dólar a R$ 5. No meu caso, esse é o capital que deixei destinado para o Ragnarok realizar as operações. Eu tenho consciência dos riscos envolvidos e utilizo esse valor especificamente para esse tipo de estratégia. O meu operacional não utiliza um stop tradicional em cada posição. O gerenciamento é realizado considerando o resultado conjunto de todas as posições pertencentes ao ciclo. O Ragnarok também possui configurações de proteção e de limite máximo de perda. Portanto, quem preferir trabalhar com um limite específico pode configurar essa proteção de acordo com o próprio perfil de risco. Porém, é importante deixar claro que os resultados apresentados neste vídeo foram obtidos utilizando o meu gerenciamento e a minha forma de operar. Cada pessoa precisa avaliar o próprio perfil, definir quanto está disposta a arriscar e nunca utilizar um dinheiro que possa fazer falta. Investimentos mais conservadores, como CDBs ou títulos vinculados à taxa Selic, normalmente possuem uma proposta, uma expectativa de retorno e um nível de risco diferentes. No meu caso, eu aceito uma exposição e uma volatilidade maiores, porque busco oportunidades de resultado em períodos mensais. Essa é uma decisão pessoal e faz parte do meu perfil operacional. O meu objetivo aqui não é dizer como cada pessoa deve utilizar o próprio dinheiro. Estou apenas mostrando de forma transparente como eu utilizo o Ragnarok e como ele gerencia as posições dentro de um ciclo. Também é muito importante observar que essa é uma conta cent. Nesse tipo de conta, os valores são apresentados em centavos de dólar. Por isso, os $3.000 depositados aparecem na plataforma como 300 mil, ou seja, 300 mil centavos de dólar. Isso não significa que a conta possua $300.000, nem que o formato cent multiplique o capital disponível. O capital real continua sendo de $3.000. Outra diferença importante está no tamanho dos contratos. Os lotes apresentados em uma conta cent não podem ser comparados diretamente com os lotes de uma conta standard, porque a exposição financeira de cada lote cent é menor. É justamente por isso que utilizo esse tipo de conta com o Ragnarok. Como o sistema pode realizar entradas, reentradas e operações de hedge durante a construção do ciclo, a conta cent permite distribuir os volumes de maneira mais gradual e precisa. Isso proporciona maior controle sobre o tamanho de cada posição e ajuda a preservar margem livre durante o gerenciamento do ciclo. Mas é importante entender que não existe margem gratuita. A margem utilizada continua dependendo do tamanho das posições, da alavancagem, do ativo negociado e das condições definidas pela corretora. Portanto, eu não utilizo a conta cent para esconder o risco ou para fazer parecer que o capital é maior. Eu utilizo porque ela oferece uma divisão mais precisa dos volumes e se adapta melhor à forma como o Ragnarok administra as operações. Atualmente, o saldo está um pouco acima dos $3.000, porque a conta já acumulou lucros em operações anteriores. Agora, vamos continuar acompanhando o desenvolvimento desse ciclo e observar como o Ragnarok administra as posições de compra e venda até a conclusão da operação. Como eu havia comentado, o sistema abriu uma posição de venda de 2,38 lotes, após identificar um sinal vendedor naquele momento. Nesse ponto, o ciclo estava com 7,41 lotes em posições de compra e 2,38 lotes em uma posição de venda. Algumas pessoas podem olhar para essa diferença entre compras e vendas e imaginar que isso possa causar algum problema. Porém, essa combinação de posições faz parte da estratégia do Ragnarok e da maneira como ele administra o ciclo. Eu conheço e confio no operacional que estou utilizando. Por isso, deixo o sistema trabalhar de acordo com a lógica para a qual ele foi desenvolvido.
Agora, vamos acompanhar juntos os próximos movimentos e observar como o Ragnarok irá administrar essas posições ao longo da operação. Adiantei um pouco o vídeo e podemos observar que o Ragnarok realizou mais uma compra. Para definir como irá administrar o ciclo, o Ragnarok analisa o resultado operacional atual, considerando tanto as posições que continuam abertas quanto os lucros já realizados durante a operação. No painel, eu chamei esse valor acumulado de sacola para deixar o funcionamento mais fácil de entender. Mas o que seria essa sacola? Desde que o ciclo começou, com a primeira posição de 3 lotes, o Ragnarok já realizou outras reentradas, que foram encerradas com lucro, com o ciclo principal ainda em andamento. Sempre que uma dessas posições é fechada positivamente, o lucro obtido é adicionado à sacola do ciclo. Nesse momento, por exemplo, o MetaTrader mostrava aproximadamente 12 mil de resultado negativo nas posições que ainda estavam abertas. Como essa é uma conta cent, 12 mil cents correspondem a aproximadamente 120 dólares. Porém, durante o ciclo, o Ragnarok já havia realizado cerca de 6 mil cents em lucros. Por isso, considerando o resultado completo da operação, o prejuízo real do ciclo naquele momento era de aproximadamente 6 mil cents, equivalentes a 60 dólares. Quem observar somente o resultado flutuante mostrado pelo MetaTrader poderá imaginar que a operação está negativa em 120 dólares. Entretanto, ao somarmos os lucros que já foram realizados e armazenados na sacola, o resultado operacional atual está negativo em apenas 60 dólares. E vocês vão perceber o quanto esses lucros acumulados dentro do ciclo serão importantes no momento em que o Ragnarok concluir toda essa operação. Adiantando mais um pouco do vídeo, temos mais uma posição de compra de 1,59 lotes. Com isso, o volume total das posições de compra chegou a 9 lotes. A partir desse momento, ficamos aguardando o desenvolvimento do mercado. Como o ciclo estava com uma exposição maior na compra, quando o preço começou a subir, o resultado negativo da operação foi diminuindo gradualmente. Pronto. Nesse momento, o Ragnarok já havia encerrado com lucro aquela posição de 1,59 lotes. Durante o trecho que foi adiantado, o sistema também identificou novos sinais de compra e abriu mais uma posição de 0,77 lotes. O lucro obtido com a posição de 1,59 lotes foi realizado e adicionado à sacola do ciclo. Com isso, o valor negativo da operação atual foi reduzido mais uma vez. Esse processo mostra como o Ragnarok pode realizar lucros em posições específicas, mesmo enquanto o ciclo principal continua aberto. Agora, vamos adiantar um pouco mais o vídeo e acompanhar os próximos movimentos. Agora podemos observar que o Ragnarok abriu mais uma posição de venda, desta vez com 1,54 lotes. Mas de onde o sistema retirou exatamente esse volume? Dentro do Ragnarok existe uma configuração responsável por calcular automaticamente o tamanho das novas entradas. Para realizar esse cálculo, o sistema analisa quanto ainda falta recuperar no resultado da operação atual e qual é a movimentação esperada até a proteção do trailing. Neste exemplo, o trailing é ativado depois que o preço percorre o percentual configurado. Após a ativação, ele acompanha o movimento mantendo uma determinada distância de proteção em relação ao preço. Considerando essa distância útil do trailing, o Ragnarok calcula qual volume seria necessário para recuperar uma porcentagem específica do resultado negativo atual. Na configuração utilizada nesta conta, cada nova entrada procura recuperar aproximadamente 10% do valor que ainda falta no ciclo, caso o preço percorra toda a distância prevista até a atuação do trailing. Foi por meio desse cálculo que o sistema chegou à posição de venda de 1,54 lotes. Essa lógica é interessante porque o tamanho da posição não é escolhido aleatoriamente. Ele é calculado de acordo com o resultado atual do ciclo, com o percentual de recuperação configurado e com a distância prevista para o trailing. Além de buscar uma nova realização de lucro para a sacola, essa venda também cria uma proteção parcial para as posições de compra que continuam abertas. Por exemplo, o preço estava próximo de uma região de suporte. Caso esse suporte fosse rompido com força, o mercado poderia realizar um movimento rápido para baixo. Nesse cenário, a posição de venda poderia acompanhar esse movimento. Quando o trailing fosse ativado, ele passaria a proteger parte do lucro obtido durante a queda. Se o mercado continuasse caindo, o trailing acompanharia o preço.
Quando acontecesse uma correção ou uma reversão, a posição seria encerrada com o lucro que estivesse protegido. Esse valor seria realizado e adicionado à sacola do ciclo. É importante lembrar que muitos rompimentos não apresentam continuidade. Às vezes, o preço rompe uma região, acelera durante alguns instantes e logo depois retorna para dentro da faixa anterior. Quem entra manualmente acreditando na continuação do rompimento pode acabar sendo surpreendido por esse retorno. No caso do Ragnarok, o sistema procura aproveitar justamente o movimento disponível. Ele pode realizar o lucro da venda durante a queda e, se o mercado voltar a subir, as posições de compra que permaneceram abertas começam novamente a se beneficiar. Imagine que o Ragnarok esteja com uma exposição maior na compra. O mercado rompe o suporte, cai rapidamente e permite que a venda gere um lucro significativo. Depois disso, o preço volta a subir. O lucro realizado na venda já foi colocado na sacola. Ao mesmo tempo, conforme o mercado retorna para cima, o resultado das posições de compra começa a melhorar. Com a combinação desses dois movimentos, o resultado total do ciclo pode sair rapidamente do negativo e se tornar positivo. Quando o ciclo atinge o lucro financeiro configurado, o Ragnarok ativa suas proteções. Ele pode realizar um bloqueio financeiro, conhecido como lock, e também iniciar o trailing do lucro total da operação. Por exemplo, podemos configurar o sistema para buscar $3 de resultado para cada lote e manter uma distância de proteção equivalente a $1. Nesse caso, ao atingir os $3 por lote, o sistema passa a acompanhar o movimento, protegendo aproximadamente $2, enquanto deixa uma margem de $1 para o preço continuar se desenvolvendo. Os valores utilizados são apenas um exemplo, pois todos esses parâmetros podem ser ajustados dentro das configurações do Ragnarok. É muito interessante acompanhar esse processo acontecendo na prática. Em alguns momentos, o mercado realiza um movimento forte para baixo, o Ragnarok aproveita a venda e coloca o lucro na sacola. Depois, quando o preço retorna, as compras começam a recuperar o restante do ciclo. Quando percebemos, o resultado total já se tornou positivo, a proteção foi ativada e pouco depois o sistema consegue encerrar todas as posições com o ciclo finalizado. Esse é um dos pontos mais interessantes do operacional do Ragnarok. Ele não analisa cada posição de forma isolada. Ele administra todas as entradas, os lucros realizados e as posições abertas como partes de um único ciclo. Esta linha amarela tracejada mostra o ponto em que o trailing da reentrada será ativado. Quando o trailing é ativado, a linha de referência passa a ser acompanhada por uma linha contínua amarela, que é a linha de proteção. Conforme o mercado se movimenta a favor da posição, essa linha contínua amarela acompanha o preço e vai protegendo o lucro da reentrada. Caso o mercado reverta e retorne até essa linha, o Ragnarok encerra somente aquela posição, garantindo o lucro que já estava protegido. É importante não confundir esse trailing da reentrada com o trailing financeiro do ciclo completo. O trailing da reentrada é acompanhado diretamente pelas linhas do gráfico e protege individualmente o lucro daquela posição. Já a proteção do ciclo completo aparece no painel, logo abaixo do resultado da operação atual. Enquanto essa proteção ainda está sendo formada, o painel mostra em amarelo o percentual necessário para ativar o trailing financeiro. Quando esse indicador atingir 100%, ele ficará verde e também aparecerá a informação Lock. Isso significa que o Ragnarok já bloqueou uma parte do resultado positivo do ciclo. A partir desse momento, mesmo que o mercado retorne, o sistema procurará impedir que o ciclo volte a apresentar prejuízo, respeitando a margem de proteção configurada. Então, pessoal, aqui o preço atingiu novamente a linha de ativação do trailing. A proteção foi ativada e passou a acompanhar o movimento atrás do preço. Embora essa linha não apareça nesta tela por causa do modo espelho, esse resultado foi realizado e imediatamente adicionado à sacola do ciclo. Portanto, embora o valor negativo das posições abertas ainda pareça elevado, precisamos lembrar que uma parte importante desse resultado já foi recuperada durante o próprio ciclo. Pode parecer que ainda falta muito para recuperar, mas tenham calma. O Ragnarok continua trabalhando, realizando novas entradas, protegendo os lucros e administrando todo o conjunto da operação.
O vídeo já ficou um pouco longo, mas isso aconteceu porque eu quis mostrar com detalhes como funciona o operacional do Ragnarok. Mesmo assim, eu não estou apresentando todas as configurações do sistema. O foco deste vídeo é mostrar na prática como ele administra as posições e trabalha o ciclo. Para explicar detalhadamente cada configuração, eu preparei um manual completo, que será disponibilizado posteriormente. Nesse manual, será possível pesquisar cada opção pelo nome e entender para que ela serve, como funciona e qual é o efeito dela no operacional. Agora, vou avançar até a parte final do ciclo, porque existe um detalhe importante que quero mostrar para vocês. Pronto. Nesse momento, o resultado completo da operação já havia ficado positivo. Podemos observar que o ciclo ainda possuía várias posições de compra abertas. Entre elas estavam a posição inicial de 3 lotes, a entrada seguinte de 3,6 lotes e outras compras realizadas durante o desenvolvimento do ciclo. Como algumas dessas posições não conseguiram ser encerradas individualmente pelo trailing, elas permaneceram abertas. Se observarmos somente essas ordens no MetaTrader, veremos que várias estavam apresentando resultados negativos. Nesse momento, algumas pessoas podem pensar, mas essas posições estão negativas. Se o robô fechar tudo agora, a operação não terminará com prejuízo? Não, porque o Ragnarok não analisa essas posições isoladamente. Durante todo o ciclo, ele já realizou diversas reentradas com lucro e acrescentou esses resultados à sacola. O lucro acumulado nas reentradas já era superior ao prejuízo das posições que continuavam abertas. Por isso, mesmo existindo ordens negativas no MetaTrader, o resultado completo do ciclo já estava positivo. É justamente essa soma entre os lucros realizados e o resultado das posições abertas que o Ragnarok utiliza para tomar a decisão de encerramento. Vou adiantar um pouco mais o vídeo para mostrar outra situação importante. Mesmo com o ciclo já positivo, o Ragnarok abriu uma nova posição de compra de 9,01 lotes. Mas por que o sistema abriu uma posição desse tamanho se a operação já estava no lucro? Como expliquei anteriormente, quando o ciclo está negativo, o Ragnarok calcula o lote da reentrada com base em uma porcentagem do valor que ainda falta recuperar. Na configuração utilizada nesta conta, a entrada procura recuperar aproximadamente 10% do resultado negativo, considerando o movimento previsto até a atuação do trailing. Porém, quando o ciclo já está positivo, existe outra lógica que pode ser utilizada. Essa função é opcional e pode ser desativada nas configurações. No meu operacional, eu deixo essa opção ativada e utilizo um fator de 20%. Nesse caso, o Ragnarok utiliza o volume de uma posição anterior como referência. A posição utilizada possuía 7,51 lotes. O sistema acrescentou 20% a esse volume. 7,51 lotes mais 20% resultam em aproximadamente 9,01 lotes. Foi por isso que, quando apareceu um novo sinal válido de compra, o Ragnarok abriu estes 9 lotes. O objetivo dessa lógica é tentar aproveitar a continuidade do movimento e conduzir o ciclo até um encerramento com um resultado maior. Finalmente, chegamos ao encerramento do ciclo. O trailing financeiro atingiu 100%, o lock foi ativado e o Ragnarok passou a proteger o lucro da operação. Como o mercado continuou avançando, o trailing acompanhou o movimento e aumentou o valor protegido. Quando o preço retornou, o sistema encerrou todas as posições, finalizando o ciclo com um lucro de aproximadamente $115. Mesmo com o mercado lateralizado durante boa parte da operação, o Ragnarok continuou trabalhando com compras, vendas e reentradas até positivar o ciclo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ragnarok. Quantum Trades. Inteligência e precisão em cada ciclo.